Fala, colecionadores! Tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pro canal Marco Reviews e hoje nós vamos falar sobre todas as novidades que aconteceu no evento da Hasbro Pulse de Transformers. Nós tivemos boa parte delas sendo Age of the Primes, tivemos algumas coisas de packs de exclusivos e, por último, nós tivemos um pack também da Studio Series que empolgou alguns, não empolgou outros, enfim. Mas o principal desse evento foi Age of the Primes, tivemos algumas figuras muito interessantes e figuras que decepcionaram um pouco, eu vou comentar um pouco nesse vídeo. Então, vamos por trás de todo o evento da Hasbro Pulse para ver o que aconteceu. Bom, pessoas, vamos começar pelo principal, da linha Age of the Primes. E aqui nós tivemos, primeiro, o Fire Flight. Esse que é um dos membros do Superion, tá? E vai ser lançado nessa terceira wave, então aqui tá a embalagem. Bem bonitinho, por sinal, tá? O personagem tá bem accurate com o que é na geração 1. E, cara, me faz lembrar bastante, como eu disse pra vocês, daquela linha Combiner Wars, então acho que eles seguiram bem o padrão das figuras. É uma figura ligeiramente simples visualmente, parece que todos os personagens ali, a Aerialbots, são bastante similares, todos eles. Então o Fireflight também seguiu esse mesmo padrão e ficou bem bonitinho, tá? Bem quadradão, como é na geração 1, mas também bem interessante aí pros moldes de hoje que a Hasbro vem lançando, certo? Junto com ele foi lançado o último Aerialbot da coleção Age of the Primes, que é o Skydive, esse personagem que completa ali o Superion. Pelo menos agora nós temos todas as 5 figuras divulgadas. Então, bem interessante, ele já é um pouquinho diferente, pelo menos as cores pretas, com esse cinza, a cabeça com um tom laranja, me faz ver ele bem diferente dos demais Aerialbots da coleção. E é bem interessante, eu gosto muito dessa proporção que, tipo, a figura inteira é preta com vermelha, mas quando ele vai para o modo jato, ele é totalmente cinza praticamente, tem esses tons de amarelo. Enfim, eu gosto muito quando as figuras conseguem esconder algumas cores no modo robô, e quando vai para o modo alternativo, são cores totalmente diferentes. Me agrada bastante isso, então bem interessante por isso. E por conta desse personagem, o Superion foi completo. Então, finalmente nós temos aí a conclusão do Superion da Hasbro. E bom, eu tenho pontos positivos, mas tenho pontos bem negativos, tá? Sinceramente, eu acho que ele é o melhor Combiner. Tá olhando assim, vendo ele por foto, eu acho que realmente ele é bem melhor do que o Motormaster. Eu gosto mais desse molde aqui do que o do Motormaster. Mas ao mesmo tempo, eu acho ainda que esses novos Combiners da Hasbro são um pouco sem sal, né? Tipo, como assim? Parece que tá faltando algo, sabe, nesse personagem. E aqui nós conseguimos ver um pouquinho das costas dele, né, mostrando aqui, ó, os dois personagens que foram lançados aqui para completar as pernas do personagem. E é aquilo que eu havia comentado com vocês, né? O Silverbolt, na verdade, ele é praticamente o Combiner, né? E você só precisa ali dos demais para só se encaixar no braço e nas pernas. Você não necessariamente precisa ter os 5 para formar um Combinerzão, né? Então isso que, sei lá, me acaba desanimando nessa nova leva de Combiners, mas é o que temos. Tá? Não tem muito mais o que dizer. Estamos finalmente aqui com a versão do Superion completa. E foi rápido, né? Finalmente nós temos um Superion, mas foi bem rapidinho para revelarem o personagem completinho para vocês, certo? E aqui nós temos este personagem que eu tive que pesquisar um pouco a fundo do porquê, da onde que ele surgiu, porque sinceramente eu não conheço, tá? Eu acho que alguns de vocês também não conhecem, mas pelo que eu sei esse personagem apareceu em Transformers Geração 1 e o nome dele na verdade é Venom. Tá? Venom, o vilão do Homem-Aranha, bem conhecido aí por todos, mas aconteceu que eu acho que a Hasbro perdeu os direitos do nome Venom e agora esse personagem vai ter que ser Venom, né? Infelizmente eles tiveram que trocar o nome do personagem aqui no brinquedo, mas todos conhecem esse personagem aqui por Venom, tá? Então o Venom foi divulgado para vocês. E, cara, assim, eu achei bem diferente. Ele é um dos membros dos Insecticons, tá? Ele se transforma nessa cigarra, pelo que deu pra entender aqui. Eu acho que é uma cigarra, né? E ele é bem diferente dos demais Insecticons, essa cor meio abóbora, né? Meio Halloween. Deu um charme, assim, na figura, tá? E ele é bem diferente mesmo dos outros Insecticons. Então, acho que isso que me agradou um pouquinho, tá? Essa cor bem chamativa talvez desagrade alguns, mas sinceramente eu gostei bastante. E o modo cigarra dele também ficou bem interessante. Vamos ver se a Hasbro vai lançar mais Insecticons ao longo da coleção. Nós já temos o trio dos Insecticons clássicos que nós conhecemos. Agora nós temos esse Venom aqui, esse Venom, né, na coleção. Vamos ver se eles vão dar
um pouquinho mais de atenção para os Insecticons também, com mais personagens por ver. E aqui nós temos esse personagem que, se você olhando assim, você não conhece esse personagem, honestamente eu não conheço mesmo, mas pesquisando um pouco sobre ele, nós descobrimos que na verdade ele é um personagem do universo das HQs da IDW por Michael Bay. Então é o universo do Bayverso, pode-se dizer. É um personagem que aparece nas HQs ali lançadas dos filmes, tá? Algumas são canônicas, outros não. Então é bem interessante pensar que eles pegaram aquele personagem das HQs e trouxeram aqui nessa forma meio G1, tá? Que é meio do universo do Michael Bay. Então, honestamente, achei bem interessante a proposta. O nome dele é Flatline, tá? Ele é um Decepticon, pelo que eu dei uma pesquisada ali ligeiramente, um resumo, ele é um Decepticon médico, tá? Ele ajuda os Decepticons aparentemente, como se fosse um Ratchet da vida. Então, bem interessante esse personagem, visualmente eu achei ele lindo, tá? Ele utiliza o molde do Red Alert de Transformers Armada, e eu acho que esse molde com essa cor preta e vermelho, olha, combinou pra caramba. Eu realmente gostei bastante, tá? Eu gosto muito de figuras totalmente pretas, e com esse detalhe em vermelho, olha, ficou bem bacana mesmo, tá? O modo alternativo dele também tá bem interessante, já que não tem aquela coisa do Red Alert na parte de cima, e mostra aqui, né, um pouquinho dele ser meio essa questão de médico. Honestamente, gostei bastante da figura, eu não conhecia, tá? Mas tá aqui pra você que não sabia também, esse personagem é das HQs do Michael Bay lá, né? Lembrando que não é dirigido por ele, é só do universo do Bay, né, dos filmes. Mas, gente, vamos falar um pouco sobre essa figura que, assim, eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante mesmo do modo robô. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente percebe que ele tem as mãos aqui com esses mísseis nos 3 dedos. E ele parece um personagem bem pequeno, tá? Ele não parece ser grande, tá? Então ele deve seguir ali a pegada do Alchemist Prime, que é um Prime que não é tão grande, tá? E, cara, eu gostei muito da proposta desse personagem. Por quê? Porque você vai ver aqui na próxima imagem, esse é o modo alternativo dele. E vocês estão percebendo que tem aqui em cima, tem... E, cara, olha só que legal que é a proposta desse personagem. Eu trouxe a parte de trás da embalagem pra gente mostrar melhor. O que parece ser é que o Micronus Prime, ele é meio como se fosse um mecha, sabe? E que dentro do Micronus, a gente percebe que tem uma divisória aqui, vai ter esse personagem aqui que é um... Então, ele se transforma nesse círculo que você encaixa no tórax do Micronus e vira o Prime aqui que vocês estão vendo. E o modo alternativo do Micronus nada mais é em cima dessa, como se fosse, cara, eu não sei, uma monocicleta, que é como se fosse uma moto com uma roda só. E eu achei essa proposta muito louca, mas que eu realmente gostei. Não achei esquisito, achei bem interessante e muito diferente pra coleção. E eu gosto bastante quando eles trazem algo diferente, que não seja veículos e naves. Então, cara, gostei bastante desse Micronus, me surpreendeu mesmo. Vamos ver se a Hasbro traz pro Brasil ou não. E eu acho que seria bem bacana se eles trouxessem os 13 Primes. Então vamos ver, né? E vamos lá para essa novidade, que é o Onyx Prime, que já foi divulgado, já fiz vídeo aqui no canal, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre. Cara, pra mim, tá? Minha opinião é que esse é um dos Primes mais legais dos 13 Primes divulgados até o momento, tá? O Megatronus e o Onyx, pra mim, são os melhores, porque eles são muito diferentes, sei lá, eles são mais robustos, eles são Leader Class também, e ficou muito maneiro mesmo a proposta desse Onyx, né, que ele se transforma aqui no robô. E o modo alternativo dele nada mais é do que um centauro, que pra mim é absurdamente legal, porque mostra bastante essa questão do Onyx, né, que ele é o Prime dos Beasts, é o Beast Prime, né, como se pode se dizer, que é o Prime das criaturas, dos Beast Modes, né, então ficou realmente muito legal mesmo. E não tem muito mais o que falar sobre o Onyx Prime, vamos para o próximo Prime, que esse sim foi divisivo demais na comunidade. Alpha Trion divulgado pra gente, um dos Primes também bastante conhecidos agora pela comunidade, tanto pelo filme, mas também pela história dos Primes. E Alpha Trion está entre nós e, cara, foi realmente... Olha, muita gente gostando e muita gente odiando essa figura, achando feião, achando feio, achando horroroso. Enfim, vamos comentar um pouco sobre. O que mais chama atenção nesse Alpha Trion, no meu ponto de vista, eu acho que é a Head Sculpt. Que a gente percebe aqui que ele tem esse bigodinho, mas ele tem esse óculos estiloso aqui, esse óculos meio futurista. Mas o que a galera tá prestando atenção é que tá faltando alguma coisa nesse rosto do Alpha Trion. E eu acho que todos nós sabemos que tá faltando a barbinha que ele possui, né? Todos nós conhecemos o Alpha Trion com aquela barbinha e etc. E faltou um pouco nesse Prime. Mas aí tem a questão do contexto dessa coleção. Porque é a era dos Primes. Então pode-se dizer que aqui o Alpha Trion ele tá novinho, né? Ele tá recém adquirindo os conhecimentos
dos Primes. Então, pode-se dizer que esse daqui é uma versão jovem do Alpha Trial. Então, por conta disso que ele só tem um bigodinho e ele não tem aquela barba que todos nós conhecemos. Então, acho que foi isso que deu um ar meio esquisito da figura. Mas, tirando o rosto, eu achei esse Alpha Trial perfeito. Pra mim, o melhor Alpha Trial lançado na coleção, porque ele tem detalhes que me agradam bastante. Como o principal dele sendo o livro. Cara, isso daqui é absurdo. Esse livro, essa, sei lá o que seja, dos Primes, que pra mim é sensacional, porque essa faquinha aqui, eles colocaram como se fosse a caneta, e trouxeram esse acessório aqui que é sutil, mas que faz muito sentido com o Alpha Trion, que é um conhecedor, que sabe as histórias todas, então sinceramente é muito legal esse acessório, um acessório bem sutil, mas que deu um ar bem interessante pro personagem, já que parece que ele é um dos mais sábios dos Primes. E claro que além do acessório, ele acompanha esse escudo também, que ficou legal. Eu não sou muito fã de escudos para personagens, mas esse escudo aqui ficou bem estiloso também, eu achei bem interessante. E o modo alternativo dele é esse que vocês estão vendo, tá? Que eu gostei também, achei bem interessante, não é parecido com aquele retool que fizeram do Scourge pro Alpha Trion. Então eu achei bem legal mesmo. Agora sim, vamos para os packs exclusivos, se eu não me engano, né? Lançado pela coleção da Hasbro. Nós temos aqui o Dinobolt Snarl e o Dinobolt Slug da linha Age of the Primes do universo G2. Então por causa disso que eles estão bem esquisitinhos aqui, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que essas cores combinaram com esses dois Dinobolts, tá? Nós temos aqui um Slug verde que eu achei bem interessante, o modo alternativo dele fica bem legal, ele sendo todo verde. E o Snarl também, ele fica bem legal. Eu só não curto muito o personagem Grimlock, porque o Grimlock é azul, né? Então acho que não combina muito com um dinossauro. Agora, verde e esse vermelho, sei lá que cor, um vermelho manga, sei lá, não sei, ficou bem interessante para os personagens. E seguindo com aquela coleção dos Wreckers da linha Age of the Primes, nós temos o Autobot Sandstorm e o Decepticon Slugslinger. Acho que é assim o nome dele, enfim, se eu pronunciei errado, peço mil desculpas. Mas esses dois personagens aqui foram divulgados nesse pack, que com certeza vai ser um pouco caro, tá? Porque nós temos um Leader Class acompanhado de um Deluxe. Mas, cara, eu gostei bastante desse pack. Pra quem perdeu, né, o personagem Sandstorm lançado na coleção... não me lembro, na verdade. Não sei se foi Legacy ou Legacy United. Mas é bem interessante porque esse molde aqui é muito bacana. O molde do Sandstorm realmente ficou muito legal. Então, pra quem perdeu, acho que esse pack aqui tá disponível. Vai ser bem interessante para as pessoas tentarem adquirir. E é isso, gente. Eu não gosto muito desses packs, sendo bem honesto com vocês. Mas quem se interessa tá aí pra vocês darem uma olhada. E aqui está a grande novidade de Studio Series que nós tivemos do evento, que foi esse pack em comemoração ao filme Transformers Revenge of the Fallen. E nós temos aqui 3 personagens nesse pack e, bom, muita gente ficou feliz e muita gente ficou triste, tá? Porque nós temos o Megatron, o Soundwave e o Fallen, tá? Mas antes de falar dos bonecos, eu preciso comentar dessa embalagem que está realmente espetacular. Pra mim, eu acho que é a melhor arte que eu vi nessas embalagens aqui da Studio Series dos filmes, tá? Ficou realmente muito absurda. Nós sabemos aqui que o Fallen, se eu não me engano, parece que é não é tanto uma arte, mas esse Megatron aqui de frente com essas cores azuis, o Soundwave aqui de fundo, cara, arte espetacular. Pra mim, eu acho que foi o que mais me hypou nesses personagens aqui, tá? E aqui estão os personagens que vão vir nesse pack, que é o Fallen, que foi lançado não tão distante assim, né, faz uns anos, mas mesmo assim ele é bem legal, já tive a oportunidade de ter os 3 em mãos, na verdade, os 3 são até que interessantes. Nós temos aqui o Soundwave, eles perderam a oportunidade de trazer o Soundwave com a cor prata, totalmente prata, né, pra dar um chamariz, talvez para as pessoas querer comprar essa figura, mas só que eles não fizeram isso. O personagem veio realmente cinza, igual as figuras. Eu acho que ele só tem esses detalhes de preto aqui, ó, esses pintadinhos aqui de preto, que sei lá. E o Fallen nós temos aqui nessa versão que, se eu não me engano, tem uns detalhes em... Deixa eu ver. Não, esquece. Achei que tinha detalhes de areia, né, pra representar aquela batalha do deserto, mas só que não tem. Tá? E o Megatron, que se eu não me engano é uma versão que já tem na coleção Studio Series, que é um Megatron, eu não sei se é o 31, não sei, não vou falar besteira aqui, mas é um Megatron que não é a primeira versão lançada de Revenge of the Fallen, mas sim uma outra, tá? Que tem esses detalhes em dourado, o rosto danificado, né, fazendo referência à Batalha do Deserto lá. E essa lâmina aqui me faz lembrar bastante o momento que ele mata o Optimus, né, pra dar essa questão de o efeito de fogo. Mas sei lá,
Gostei, tá? Pra você que perdeu a oportunidade de pegar o Megatron, o Soundwave ou até o Fallen, tá aí uma nova oportunidade de você adquirir essas 3 figuras. A linha da Hasbro está relançando elas. E com essa linda imagem eu vou encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Se você quer mais novidades de Transformers, fique ligado no canal Marco Reviews, que a gente tá sempre trazendo novidades dos brinquedos. E se sair alguma novidade de filme, série, a gente traz aqui pra vocês, ok? Até mais, falou galera, tchau.